Namaskar. Eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Eu sou Matheus Rocha e vou conduzir essa conversa sobre yoga terapia e psicossomática. A ideia de hoje é conversar sobre odor nas axilas, o famoso CC, cheiro de corpo. O que que essa leitura emocional pode falar sobre essa situação que é mais comum do que a gente imagina, recorrente, e tem pessoas que passam por esse momento em uma fase da vida, em um momento, em uma situação, outras vivenciam um momento muito intenso ao longo de um período. Eu fiz um post hoje, né, em outras redes sociais e algumas pessoas comentaram, algumas pessoas falaram que faz muito sentido. Eu vou trazer aqui para vocês agora com um pouco mais de explicação, com um pouco mais de conteúdo ali, é muito rápido. A ideia aqui é a gente perceber que existem pelo menos duas leituras. Uma leitura que vai falar de um sistema mais ligado ao fígado, mais à raiva, e eu vou fazer esse segundo vídeo se vocês pedirem para que eu faça. E esse de agora eu vou falar sobre um outro sistema. É um sistema mais ligado à água, vamos falar assim. As emoções que são mais percebidas no nosso sistema aqui do quarto chakra. O quarto chakra, que é onde justamente eu tenho minha tatuagem, o quarto chakra ele manifesta as nossas emoções espontâneas. O que nós estamos sentindo, a gente começa, a princípio, de uma maneira grosseira, percebida nesse lugar. Ah, tem como perceber mais no intestino, mais na cabeça? Sim, certamente que sim. Mas é o quarto chakra que regula o nosso sistema emocional. O quarto chakra e o segundo, que é a região do quadril. Geralmente o quadril ele guarda as emoções. No entanto, existe um outro ponto em nosso corpo que guarda muita energia, que é essa região dos ombros que pega o peitoral, o colo e também as costas, pegando o trapézio e os músculos que envolvem essa região ali das escápulas. É a região da nossa cintura escapular. Essa região, ela engloba também as axilas. As axilas, então, falam sobre você se sentir acolhido e protegido, um lugar de proteção e acolhimento. Ok. Energeticamente, quando nós passamos o nosso processo, vamos supor, eu hoje tenho 40 anos, independente da idade que eu tenha, na minha vida, no meu momento atual, né, se coloque aí agora no seu lugar, quando, fica estranho falar isso, né, se coloca no seu lugar, mas você, quando você se percebe, quando se percebe aí na sua realidade, você vai voltar a olhar para trás e vai perceber se você passou por momentos de se sentir rejeitado, se sentir na rejeição. O processo da rejeição é importante falar que muitas vezes a rejeição não vai acontecer como de fato nós estamos percebendo a tal rejeição. Exemplo, eu sou o segundo de quatro filhos, já falei isso para vocês. Eu tenho uma irmã mais velha e mais dois irmãos mais novos. Eu e minha irmã, nós somos praticamente da mesma idade. Ela tem 41, eu tenho 40. E os meus outros dois irmãos são mais novos. Eu tenho um irmão ele tem 6 anos, 5 anos a menos que eu, e o outro 9 anos menos que eu. Existe 10 anos de diferença. Por que que eu estou falando isso? Porque em algum momento existiu eu e a minha irmã. Eu convivi somente nós dois, os dois mais velhos. Depois, quando eu tinha 4 anos, quando minha mãe engravidou, eu entendi que viria mais um outro e eu iria perder o meu lugar de filho mais novo. Mas era muito recente, eu não tinha percebido muito isso. Ok, quando nasceu o mais novo, eu senti que de fato eu perdi um lugar, mesmo sabendo que eu já não era o filho mais novo. Mas acaba que minha mãe cuidava dos três, nasceu mais um. Então, disputar a atenção com mais um. Eu senti uma espécie de rejeição, mesmo não acontecendo. A minha mãe e o meu pai certamente deveriam dar mais atenção a um bebê e não a uma criança que já estava com 9 anos. Meu irmão nasceu, tinha 9. Então, eu já estava um menino. Nessa minha cabeça, na cabeça dos meus pais, acredito que eles pensaram que não precisavam de me levar tanto cuidadinho, né? Mais uma criança nova. Por que que eu estou dizendo isso? Existe uma sensação de rejeição. E eu tenho certeza que os meus outros irmãos também passaram por algum ponto semelhante, ou mais sutil, ou mais forte, não sei, nunca nem conversei com eles sobre isso. Só com o mais novo.
Então, quando isso acontece, eu crio em mim um campo vibracional da rejeição, mesmo que ele não tenha existido de fato a rejeição, como de fato a gente entende lá como conceito. Por que que eu estou falando isso? As questões psicossomáticas, elas não são de um dia para a noite. Se você, aí desse lado, me rejeitar hoje, amanhã, eu não vou amanhecer com CC. Não é assim que funciona. Isso é um sistema energético. Quando a gente pensa nesse lugar que eu estou falando, tá, do odor nas axilas, do CC, a gente logo pensa numa coisa, é um sistema mais complexo, né? Porque por que será que aquela pessoa tem CC e a outra não? Às vezes é a mesma família. Outra coisa que é interessante de perceber, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas às vezes a gente tem mau cheiro em um braço e não no outro. Por que que isso acontece? Por que que às vezes você passa por uma fase da vida, geralmente na adolescência também tem isso. Gente, tem a ver com hormônio? Tem a ver com a parte física do seu corpo? Óbvio que tem, mas todo mundo vai ter isso? Todo mundo que chegar na adolescência vai ter CC? Não, não necessariamente. Por quê? É um sistema do campo, é um sistema energético. E aqui é óbvio que eu não estou descartando nenhuma possibilidade de algum sistema do seu corpo, desbiose, uma série de coisas pode levar. Sim, existe desbiose também, não só no intestino, em outras partes do seu corpo. Então, quer dizer, eu não sei se o termo certo é esse, mas a pessoa pode estar com, com a sua microbiota, né, em desequilíbrio. E quando isso acontece, tem a ver com o seu sistema emocional, mental, o seu sistema energético, o seu campo. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente leva em consideração os três pontos que levam, sem pensar no fígado, que é uma outra leitura que eu posso fazer para você, só comentar aqui. Essa leitura que eu estou fazendo é uma leitura que nós estamos falando principalmente da pessoa se sentir rejeitada. Quando a pessoa se sente rejeitada, logo, logo ela vai ter também a possibilidade de entrar numa outra frequência que é a mãe dessa. É a sensação de você não ser aceito na sociedade. Já experienciaram isso? Será que esse grupo vai gostar de mim? E aí você entra numa sala de aula, quando começa a faculdade, a própria escola, e você às vezes não se sente pertencente, não consegue entrar na frequência daquele lugar. E você começa a criar um sistema de proteção. Esse sistema de proteção, assim como acontece com alguns animaizinhos, como o gambá, existem outros animais que agora eu me esqueci, que eles também produzem esse mau cheiro para que o predador se afaste dele, né? Isso é muito comum. Então, nós também fazemos parte desse ecossistema, né? Da vida natural, da natureza. Então, o nosso corpo ele também produz cheiros como forma também de proteção. Uma das leituras é essa, se proteger. Então, eu quero me proteger de um lugar que eu vejo que eu vou ser rejeitado, que eu tenho a possibilidade de perceber que aquilo ali não é legal, não é fácil para mim. Eu vou entrar no, nossa, eu vou ter que me, vou ter nossa, eu vou ter que entrar num lugar de me superar. As pessoas, não sei se elas vão gostar de mim, não sei se elas vão aceitar a minha barba, o meu jeito, a minha forma de expressar. Isso muito acontece com pessoas que são, entre aspas, forasteiras, né? Pessoas que estão entrando em novos ambientes, em novos lugares. Elas começam a se sentir o mau hálito também é uma leitura que eu vou fazer para vocês, mas ela também passa um pouco por essa camada que estou dizendo, de proteção, de querer se afastar das pessoas. É inconsciente. É inconsciente. Essa leitura, ela é inconsciente. Teve uma pessoa que comentou para mim assim: amigo, eu gosto muito do seu trabalho, mas você está forçando a barra. Essa leitura não fui eu que criei. Adoraria falar que fui eu que criei, mas infelizmente não foi. Isso é uma leitura feita no sistema psicossomático. Então, a psicossomática que está dizendo isso, né? Existem várias leituras. Uma das leituras do corpo, do odor nas axilas é essa. É interessante a gente pensar por quê? Aí que vem a virada de chave. Ok, tem essa leitura. Se você é uma pessoa, assim como eu, que acredita que as coisas podem manifestar, que o seu corpo fala, agora eu posso entender isso como forma de virada de chave. Se eu entendi que eu estou no sistema de que eu estou me sentindo rejeitado, existe uma mentalidade de que eu sou uma pessoa facilmente rejeitável. Uma pessoa que é
que tem a possibilidade de estar no padrão da rejeição. Isso é uma mentalidade. Quando eu era mais novo e nasceu meu irmão, eu não tinha o pensamento como eu tenho hoje de que eu estava entrando num processo mental, é uma mentalidade, a mentalidade da rejeição. Tudo leva a crer que eu estava rejeitado, mas na realidade global, olhando com os olhos da minha mãe e dos meus irmãos, eu não estava rejeitado. Eu estava simplesmente com menos atenção, porque ela precisava, o meu pai também precisava, e todos estavam querendo proteger, cuidar daquele novo serzinho que tinha chegado ali, não é mesmo? Então, a rejeição, nesse caso, não existiu de fato. Existiu um foco, um hiperfoco em uma situação e eu me senti solto, rejeitado. Isso pode ter gerado em mim, hoje, um momento em que qualquer situação em que eu me sinto no mesmo padrão, na mesma mentalidade que remete àquela história, estou dando um exemplo, poderia ser qualquer outra coisa, eu me remeto àquela história e hoje eu desenvolvo situações como odor na axila, né? Ainda bem que eu não estou nesse padrão, mas se eu estivesse, eu pararia para pensar justamente isso. Onde é que eu estou me colocando nessa mentalidade que existe? O que eu estou fazendo, o que eu estou me sentindo ainda nesse lugar? Existe uma outra leitura, deixa eu pegar aqui para eu lembrar. Cadê? Então, uma das leituras. São muitas coisas, né? A gente acaba se perdendo. Então, medo da rejeição, insegurança e emoções reprimidas. Todas na mesma frequência, né? Emoções reprimidas. Então, às vezes, eu estava apaixonado por alguém, estava ali no momento completamente apaixonado, mas eu não pude manifestar o meu amor. Era quase um amor platônico. Ou também no próprio relacionamento, às vezes a pessoa que está comigo é uma pessoa que não é grudinha e eu sou grudinho, então eu me sinto com aquela coisa de não conseguir manifestar minhas emoções e eu acabo entrando nesse lugar também de não conseguir expressar. Vocês perceberam que é o sistema quinto e quarto chakra? São esses dois chakras que existem aqui, o quinto e o quarto. Traz uma linha reta para cá, uma linha reta para cá. Vai chegar no sistema do ombro, que fala sobre ação, coragem, que fala sobre censura. Então, eu posso estar me censurando por me sentir rejeitado? Eu não quero de novo ser rejeitado. Então, eu prefiro nem fazer. É o sistema da procrastinação nesse aspecto de não conseguir se expressar. Eu prefiro nem falar, nem ser como eu quero, para evitar um não, para evitar uma rejeição. E eu posso começar, inclusive, a colocar as pessoas como se afastem de mim. Como que eu posso fazer esse sistema? Com odor. Então, é uma leitura psicossomática. Essa é uma das leituras. Existem movimentos, esse caderninho aqui, tira o print, brincadeira. Esse caderninho aqui é uma prática para trabalhar justamente essa frequência, né? Então, eu tenho essas aulas aqui todas tem as aulas completas, eu coloco lá na Hotmart, onde você pode ter acesso às aulas bonitinhas. Aqui eu trago muito conteúdo, lá eu trago a parte prática. Então, aqui, por exemplo, esses movimentos, esse daqui, não dá para ver direito, eu vou trazer ele amanhã, quando eu começar a falar sobre fígado, porque o fígado fala sobre essa leitura, só que levando agora para o lado do fogo. Então, comenta aqui se vocês querem. E aquela coisa que eu acho muito legal de falar aqui, curta, compartilha, auxilie esse canal aqui ganhar força e crescer. Ainda ele está bem amador, mas ele vai ficar mega profissional. Então, me auxilie nesse momento. É o que eu peço. Namaskar. Eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Até mais.